Há um aroma que permeia a alma brasileira, uma fragrância que conta histórias de suor, riqueza e transformação. É o cheiro do café, o ouro negro que moldou nossa identidade e traçou o destino de uma nação. Esta é a jornada de uma semente que se tornou o coração pulsante do Brasil. Nesta narrativa, desvendaremos a trajetória do café, desde suas raízes coloniais até a efervescência da cultura do café especial. Mergulharemos em um passado que ainda ressoa em cada xícara, revelando como essa bebida transcendeu sua função para se tornar um pilar da construção brasileira. Deixe-se envolver por uma melodia suave, enquanto o vapor de uma xícara recém-preparada nos convida a uma viagem sensorial. O café, mais que um grão, é um elo com nossa história, um fio condutor que tece a tapeçaria de um país. Ele é a memória de um povo, a energia de um amanhecer. Sua presença é tão intrínseca à nossa cultura que mal percebemos sua profundidade. O café não é apenas uma bebida, é um ritual, um convite à conversa, um despertar para a vida. Ele se tornou central na própria construção do Brasil, um protagonista silencioso de nossa evolução. A história do café em terras brasileiras começa em 1727, um marco que ecoa através dos séculos. Foi nesse ano que Francisco de Melo Palheta, um sargento-mor astuto, trouxe as primeiras mudas para o Pará, um ato de contrabando que mudaria para sempre o curso de nossa nação. Palheta, em missão diplomática na Guiana Francesa, seduziu a esposa do governador local para obter as preciosas sementes. Um gesto audacioso que plantou as bases de uma das maiores potências cafeeiras do mundo. Assim, o café fincou suas raízes em solo tropical. Historiadores revelam os detalhes dessa chegada clandestina, um segredo bem guardado que floresceu em vastas plantações. O estabelecimento inicial da cultura foi lento, mas promissor, adaptando-se ao clima e solo férteis. O século XVIII testemunhou o nascimento de uma nova era. O século XIX marcou a ascensão meteórica do ouro negro, transformando paisagens e economias. Vastas plantações se estendiam por vales e montanhas, impulsionando uma riqueza sem precedentes. O café se tornou a espinha dorsal da economia brasileira. Economistas e sociólogos analisam como essa monocultura gerou fortunas e redefiniu a estrutura social. Barões do café emergiram, construindo impérios e influenciando o poder. A prosperidade do café era inegável, mas carregava um custo humano imenso. A escravidão foi a base da produção cafeeira, com milhões de africanos forçados a trabalhar nas lavouras. Suas vidas e esforços construíram a riqueza que impulsionou o país. Uma mancha indelével na história do café, um legado de dor e exploração. Com a abolição, a mão de obra imigrante, principalmente europeia, substituiu a escrava. Milhões de italianos, alemães e outros povos vieram ao Brasil, trazendo novas culturas e contribuindo para a diversidade nacional. Eles foram os novos braços do café. O café impulsionou um desenvolvimento infraestrutural sem precedentes, com a construção de ferrovias vitais. A Estrada de Ferro Santos-Jundiaí é um exemplo, conectando as lavouras ao porto e escoando a produção. O país se modernizava sobre trilhos. A riqueza do café também fomentou a urbanização, com cidades crescendo ao redor dos centros produtores e portuários. São Paulo, em particular, floresceu, tornando-se um polo econômico e cultural. O café era o motor do progresso. A República Velha foi um período onde o café e o poder se entrelaçaram de forma indissolúvel. Presidentes e políticos eram, em grande parte, representantes dos interesses cafeeiros. A política do café com leite dominava o cenário nacional. Jornais da época e charges políticas revelam a influência esmagadora dos barões do café. Eles ditavam as regras, controlavam as eleições e moldavam as políticas públicas. O poder emanava das grandes fazendas. Historiadores explicam a aliança entre as elites agrárias de São Paulo e Minas Gerais.
Essa união garantiu a hegemonia política e econômica do setor cafeeiro. O Brasil era, de fato, a República do Café. O impacto do café nas decisões e na divisão do poder era absoluto. A economia do país dependia da exportação do grão, e os interesses dos cafeicultores eram prioridade máxima. O café era rei, e seus produtores, a corte. O império do café, que parecia inabalável, ruiu com a crise de 1929. A Grande Depressão Global derrubou os preços e a demanda, deixando milhões de sacas encalhadas. O Brasil sentiu o golpe de sua dependência. Imagens de estoques queimados e café jogado ao mar simbolizam o desespero da época. A superprodução e a falta de compradores levaram a medidas drásticas. O país precisava se reinventar. A crise expôs a fragilidade de uma economia baseada em um único produto. A dependência do café se mostrou uma vulnerabilidade colossal. Era imperativo diversificar a produção e buscar novos caminhos. Analistas econômicos discutem os impactos profundos da Grande Depressão no Brasil. A necessidade de industrialização e diversificação se tornou evidente. O fim da era do café como único motor impulsionou uma nova fase de desenvolvimento. Hoje, o café vive uma nova era, transformando-se em arte, sabor e experiência. Não é mais apenas uma commodity, mas um universo de nuances e possibilidades. A xícara gourmet é a celebração de um legado. Cafeterias modernas, baristas talentosos e concursos de qualidade elevam o café a outro patamar. Pequenos produtores, com foco em café especial e agricultura familiar, resgatam a essência do grão. A sustentabilidade e as mudanças climáticas são desafios e oportunidades. O café é mais que uma bebida. É um elo nacional que desperta, conecta e aquece. Ele está presente em nossos rituais diários, em nossas conversas e em nossa memória coletiva. É o sabor da brasilidade. Do passado colonial ao futuro sustentável, o café continua a ser um símbolo de nossa resiliência e criatividade. Ele nos lembra de onde viemos e para onde vamos. O ouro negro, em cada xícara, celebra a história de um povo.